Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre como começar a viver de dividendos utilizando a inteligência artificial para isso. Hoje está se popularizando muito a inteligência artificial, ChatGPT, outras IAs de vídeo, mas o mais comum mesmo é o ChatGPT, né? Que a gente tem mais, que eu vejo que está mais popular aí no dia a dia e as pessoas têm utilizado mais. Agora, você tem que escolher se você vai utilizar o chat GPT só para fazer trendzinha, né? De é, foto de anime, foto de estúdio Ghibli, ou se você vai usar essa ferramenta poderosíssima para começar a ganhar dinheiro de verdade. Porque antes você precisava pagar um consultor de investimento, pagar uma casa de análise, pagar uma research, pagar relatório. Agora você consegue tudo isso e mais, de maneira muito mais rápida, muito mais barata, utilizando as inteligências artificiais. Então, se você quer começar a ganhar dinheiro com dividendos, começar a ganhar dinheiro com investimentos no mercado financeiro, recebendo dinheiro na conta, você precisa assistir essa aula. Tá? Então, se você for até o final dessa aula aqui, pode ter certeza que você vai conseguir começar a investir, começar a receber dividendos. Beleza, meus amigos? Então, se eu tivesse que começar hoje, com pouco dinheiro e pouco tempo, eu faria diferente do que eu fiz lá atrás. Quando eu comecei a investir lá em 2016, quando eu comprei minhas primeiras ações de dividendos, cometi erros demais. Não tinha inteligência artificial como a gente tem hoje, o acesso à informação que tem hoje. Então, com tudo que eu aprendi e com a ajuda da inteligência artificial, o caminho ficou muito mais curto. Você vai literalmente, depois dessa aula aqui, para a cara do gol. Vou te deixar na cara do gol só para chutar a bola para dentro. Beleza? E vamos quebrar uma crença que tem aqui. Você não precisa de muito dinheiro. Você também não precisa entender de economia ou gráficos para receber dividendos, para receber dinheiro, renda passiva, para alcançar sua liberdade financeira. Hoje, a IA pode fazer o trabalho pesado para você. Você não precisa manjar de indicadores, você não precisa manjar de economia, de gráficos. A IA vai fazer a busca e a interpretação de todos esses dados para você e vai te entregar numa linguagem que você entenda. Você só precisa perguntar direito. Essa é a regra de toda a IA. Você tem que saber fazer as perguntas corretas. Se você souber fazer a pergunta estratégica, a pergunta correta, que eu vou te mostrar nessa aula aqui, você vai conseguir extrair dela as melhores informações, te dar o produto pronto ali para você começar a ganhar dinheiro com dividendos. E a primeira etapa é escolher o ativo certo, beleza? E a gente vai escolher os fundos imobiliários para você começar nessa estratégia. Já que você quer começar ganhando dividendos, os fundos imobiliários são o melhor, o mais indicado para essa finalidade. Tá? Porque eles vão pagar aluguéis mensais. Investir em fundos imobiliários é muito parecido de investir em imóveis. A diferença é que para você investir no imóvel, você precisa de muito capital para ter um único imóvel, né? E é difícil a gente ter bastante capital assim. Se você faça um financiamento, um empréstimo, agora nos fundos imobiliários, com apenas R$ 10, uma mixaria de R$ 10, você consegue comprar a cota de um fundo imobiliário que vai ter dezenas de imóveis. E dezenas de imóveis nos lugares mais valorizados do Brasil. Faria Lima, Jardins, os bairros mais top lá de São Paulo, do Brasil todo por aí, shoppings diversos, com R$ 10. E receber aluguéis. Imagina, o proprietário vai pagar aluguel lá pro fundo imobiliário, o fundo imobiliário vai repassar para você todo mês, sem dor de cabeça de imóvel, inquilino, impostos, manutenção de imóvel, corretor, imobiliária, imposto de renda, nada disso, tá certo? Então é ideal para quem busca dividendos recorrentes desde o início, então é o ideal para você. Segunda etapa, usar a inteligência artificial a seu favor. E com esse prompt simples e direto, ela vai fazer o trabalho duro em segundos para você, tá? Prompt é nada mais nada menos que um comando que você dá para a inteligência artificial. Lembra que eu falei para vocês que vocês têm que saber pedir? Então, essa frase aqui ela é simples, direta e com os dados que você precisa, que você não, que a inteligência artificial precisa filtrar para te entregar
uma boa seleção de fundos imobiliários. Então, exemplo, me mostre 5 fundos imobiliários com dividend yield acima de 0,8% ao mês, ocupação acima de 90% e histórico estável, tá? Esses indicadores aqui são os melhores indicadores para te dar fundos imobiliários de qualidade. Então, se a gente jogar esses fundos aqui, olha só, eu já até testei o prompt aqui para entregar para vocês. Então, lancei o prompt exatamente da maneira que eu coloquei ali para vocês, tá certo? Já anota esse prompt aí, beleza? E ele já fez um estudo detalhado aqui, ó, claro, com base nos critérios fornecidos. Selecionei 5 FIIs que se destacam no mercado brasileiro. E aí ele vem BTLG11, né, no segmento logístico, dividend yield de aproximadamente 1% ao mês, olha só, 1% ao mês livre de imposto de renda, uma ocupação próxima a 100%, ou seja, não tem nenhum imóvel vago nesse fundo aqui. E os destaques, ele bota aqui os destaques. Segundo, MAL 11, do segmento de shoppings. Então, olha só a diversificação. Você vai ter logístico, vai ter shopping também. Dividend yield de cerca de 0,85% ao mês, né? Uma ocupação superior a 95%, o que é excelente, tá certo? E dá o terceiro, a quarta opções aqui, tá certo? Lajes corporativas, logístico, e esse aqui é de recebíveis imobiliários. Ou seja, meus amigos, ele fez uma análise para mim aqui em segundos. O que eu levaria para fazer sozinha essa análise aqui levaria muitas horas, dias, careceria de fontes, ia juntar várias fontes diferentes, ia ser difícil ter que ler relatórios, ou seja, o que ele fez em segundos, eu literalmente demoraria algumas horas para fazer, tá certo? Mesmo tendo certificação, sendo especialista em investimentos, eu ia demorar muito porque demanda leitura, demanda análise de dados e a inteligência artificial faz isso muito bem. Agora, claro, você tem que saber dar o comando correto e tem que saber interpretar alguns dados diferentes. Agora, ele te entregando esses fundos imobiliários, você fazendo, lendo ali, você consegue entender e ver essa grande oportunidade de investimento que ele está te dando. Beleza? A etapa 3 é selecionar de 3 a 5 ativos, né? Ele vai te dar 5 ali. Vocês viram que cada um era de um setor diferente, então já tem uma boa diversificação. E começar com um aporte de pelo menos R$ 10 aí. As cotas mais baratas de fundos aí estão na casa de R$ 10. Então você com R$ 10 literalmente consegue começar a investir, porque você consegue comprar a cota, uma única cota de fundo. Tá? Você não precisa comprar 100 de uma vez. Você pode comprar uma única cota. Tem cota a R$ 10. Então com R$ 10 você consegue começar e receber seus primeiros dividendos, tá? E depois, a próxima etapa, naturalmente, é reinvestir. Você vai receber dinheiro na sua conta, né? Assim que você comprar um fundo imobiliário. Depois de um mês, você vai receber o dinheiro na conta e você vai reinvestir. Reinvestir todo mês. A consequência é o que gera a bola de neve dos dividendos. Então, se você já ouviu falar da bola de neve dos dividendos, é exatamente aqui que ela acontece. Quando você recebe os dividendos e reinveste eles no próximo mês. É isso que você tem que fazer para criar sua própria bola de neve que vai te rumar, vai te alavancar para a liberdade financeira e para a renda passiva que você tanto sonha, colocando dinheiro para trabalhar para você. Esse aqui é o caminho, não tem outro, beleza, galera? Só que depois que você fizer isso, você naturalmente vai encontrar alguns problemas. Eu já vou te adiantar aqui algumas dúvidas que vão surgir no caminho, tá? Você vai começar a se perguntar quais indicadores usar para filtrar e dar o comando para ela. Então, eu te dei esse prompt aqui inicial, que é para iniciar o estudo dos fundos imobiliários. E aí você vai querer entender esses indicadores. O que é dividend yield? O que é a taxa de ocupação? E para você poder selecionar melhor e até perguntar melhor para a IA, bater o papo com ela para ela te entregar produtos melhores, você vai querer entender mais esses indicadores. Como rebalancear? Assim que você começar a receber os dividendos, como é que você vai fazer para rebalancear? Vende ou faz novos aportes? Como é que vai equilibrando a carteira? Quando vender ou aportar mais, você vai ficar nessa dúvida. Quando é que vende? Quando é que compra mais de um fundo imobiliário? Se cair o preço, vende ou segura? Não vende. Como proteger o patrimônio, né? Com subida de juros, descida de juros, economia brasileira que não sabe para onde vai.
Como é que faz para proteger o nosso dinheiro disso? Impostos e taxas. Quais impostos os fundos imobiliários cobram? Tem que pagar imposto sobre os dividendos, sobre a venda? Eu já adiantei para vocês que os dividendos são isentos, né? Mas na venda de fundo imobiliário, se você for vender, tem imposto sim, tá certo? Então você tem que ficar ligado com isso e taxas também para não ficar pagando dinheiro à toa e acabar com os seus dividendos. Como montar o resto da carteira? Então, o mercado financeiro não são só fundos imobiliários. Existem muitas ações que pagam dividendos melhores que os fundos imobiliários, tá? E como investir na prática, né? Tipo, como abrir a conta na corretora, transferir dinheiro do banco para a corretora, como fazer o primeiro aporte, como que faz isso na prática? É nisso que a maioria se perde. Não é nem nisso que eu estou ensinando na aula para vocês hoje, tá? Porque isso aqui realmente é a parte mais fácil. Agora a maioria se perde na mecânica do negócio, né? No operacional. Realmente baixar a corretora, abrir, entender como é que funciona ali a corretora. E as pessoas literalmente travam nessa fase. E se você não quer travar, essa aula aqui foi só o começo, tá? Se você quer manter uma carteira com apoio, se você quer montar sua carteira com apoio real, meu apoio, para começar a receber dividendos em 30 dias, você precisa conhecer o Renda 30X. Eu vou te ensinar em 7 dias, do zero até o- todos os ativos do mercado financeiro, fundos imobiliários, ações, renda fixa, abrindo a conta na corretora. Vou mostrar na tela, abrindo a conta, fazendo a primeira transferência, fazendo o primeiro aporte, para quando você receber os dividendos. Vou ensinar a reinvestir também, rebalancear a carteira, como é que faz. E tudo isso com a ajuda da inteligência artificial. Como a gente viu aqui, com os prompts para você lançar no seu chat GPT também, fazer tudo rápido e fácil por aí também. Beleza? Então, se você gostou dessa aula, quer se aprofundar mais no assunto, continuar aprendendo, clica no link que está na descrição aqui, vou deixar na descrição dessa aula aqui, para você entrar e conhecer o Renda 30X. Você vai montar sua primeira carteira usando a IA como sua aliada e vai receber seus primeiros dividendos em 30 dias. O Renda 30X é para isso. Renda de dividendos em 30 dias e depois multiplicar isso ao longo do tempo, fazendo a sua renda passiva crescer e a sua liberdade financeira ficar cada vez mais perto. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E para a gente continuar junto, clica na descrição da aula aqui para você conhecer o Renda 30X. Um grande abraço e eu espero vocês lá.